espera em Deus. Porque Deus está te preparando para ser o pai que o seu filho merece. A gente atrai pessoas que se parecem com a gente. Né? Com o tempo, essas pessoas ficam junto. Você tem um dom, um talento, uma potencialidade que você não tem ciência que tem, mas você tem. Para mim, o livre-arbítrio é um direito que Deus deu pra gente. Da gente fazer o que a gente quiser. Que a mãe é um ser sagrado. E você deve honrar, inclusive, a palavra mãe. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje, como sempre, estamos com um convidado muito especial, que tem uma história de vida muito interessante, de empresário versátil, se tornou referência em numerologia. Quando encontrou numerologia, encontrou seu propósito de vida também, eu posso dizer isso, pela conversa que a gente teve aqui antes de começar a gravar. Roger Freitas, um terapeuta intuitivo e numerólogo cabalística. Eu sou o Vitor Mesquita, ao lado do meu amigo aqui, co-host Fábio Gabriel. Estamos aqui para explorar como a numerologia pode ser uma chave para entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Esse episódio é patrocinado pela Fibo, que é o nosso patrocinador e apresentador. Se você está estudando para o Enem, clica aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar uma ferramenta gratuita para você se preparar para o Enem, onde é uma ferramenta de inteligência artificial focada para quem quer entrar no vestibular e ser aprovado. É isso, meus amigos, mais um episódio especial. É isso, Vitor Mesquita, um produtor e um músico de primeira. Hoje temos a presença de Roger Freitas, traz uma perspectiva única sobre a numerologia, tendo transformado sua própria vida e agora ajudando inúmeras mulheres a fazerem o mesmo. Bem-vindo, Roger Freitas, a mais um episódio super especial do Lamparina Cast. Obrigado pelo convite e vamos bater papo, vamos inspirar pessoas. Roger, como eu falei no início, né, você teve uma transição de carreira, que a gente estava conversando assim. Se puder contar um pouco da sua história para as pessoas conhecerem. Vitor, eu sempre tive dentro de mim uma vontade de empreender. Já trabalhei como CLT, porque, enfim, né, fazia parte ali da minha jornada. Mas eu sempre tive essa gana, assim, e essa sensação de liberdade que o empreendedorismo traz, né? Às vezes que eu trabalhei como CLT, para mim era uma prisão, assim. E eu tenho, falando como numerólogo, eu tenho 5 no meu mapa. E o 5 fala muito, assim, se fosse resumir o número 5 na numerologia é liberdade. Então, trabalhar como CLT e bater o ponto 8 horas, sair 18 horas, almoçar naquele horário, para mim era se sentir preso. Mas, enfim, tive que fazer por... né, o destino me levou para esse lado. Então, já fiz inúmeras coisas, assim. Meu primeiro trabalho foi como vendedor numa loja de materiais esportivos. E de lá para cá foi empreendendo. Então, já tive padaria, já tive distribuidora de bebidas, lanchonete, banca na Feira dos Importados, já vendi carro, já fui corretor de imóveis. E a minha última profissão, antes de ser terapeuta, numerólogo, escritor, eu era sommelier. Trabalhei durante 5 anos como sommelier na principal loja aqui de Brasília, na principal adega, referência, existe há quase 50 anos. E trabalhei lá, foi muito importante, assim, porque tirou uma venda, assim, dos meus olhos, no sentido de um cara chegava lá e comprava, sei lá, 35 mil reais em vinho. Cara, e aquilo era tão fora da minha realidade. E os caras que trabalhavam lá, eles julgavam esse cliente. Ah, isso aí deve ser herdeiro, isso aí deve ser lavagem de dinheiro, isso aí é política, é dinheiro público. E na minha cabeça, eu só queria saber o que aquele cara fazia. Porque é até curioso, assim, porque eu pegava o nome do cara que saía no cartão, o nome do cliente, e eu dava um Google para saber qual era a profissão dele. Porque na minha cabeça era assim, pô, se ele gasta 35 mil reais em vinho, quanto que ele ganha, né? Então,
eu, de repente, posso ser o que ele é, né? Vamos saber o que ele faz da vida. Porque eu já estava insatisfeito lá, eu sabia que lá não era o meu lugar. E aí foi importante por conta disso. Eu atendia lá Fernando Collor, Aécio Neves, o Alexandre Garcia, Maria Paula do Cacete Planeta, o Lúcio, ex-jogador da seleção. Então, pessoas ricas, influentes. E foi muito legal, assim, adentrar nesse mundo da classe A, né? Que era totalmente novo, assim, para mim. E uma fala muito importante, assim, do meu ex-chefe, ele, na entrevista de emprego, ele falou assim: eu vou falar uma frase aqui que você tem que levar para a vida. Não pense com seu bolso. E era entrevista de emprego, assim, eu não entendi essa frase. Eu fiquei com vergonha de questionar. Eu falei, o que ele quis dizer com isso, né? Aí eu fui contratado, primeiro cliente que eu fui atender, o cara falou assim, quero um vinho. Aí eu levei o cara lá e ofereci um vinho de R$120 para ele. Meu primeiro cliente, meu primeiro dia na loja, né? Aí ele falou, não, eu quero um vinho melhorzinho, porque eu vou presentear o vice-governador de Brasília. Aí eu, beleza, 120, então tem esse aqui, ó, de 250. Aí ele, não, acho que você não entendeu, eu quero um vinho melhorzinho. O resumo da conversa, o cara levou um vinho de R$3.500. Aí naquele dia eu entendi, não pense com o seu bolso. Um vinho de R$3.500 para mim naquela época era totalmente inacessível. Pro cara era um presente normal, assim. Ah, beleza, vou comprar. Então, foi muito importante essa minha trajetória lá, mas eu também tinha dentro de mim, além de essa questão do empreendedorismo, eu tinha uma questão que era assim, eu preciso levar para as pessoas, através do meu trabalho, a essência do que eu acredito que é Deus. Como que eu posso fazer isso? Na época, eu tive uma ideia que parecia boa, que era assim, como eu trabalho com vinho, e eu tenho esse desejo de levar Deus através do meu trabalho, já sei. Vou criar um curso de vinhos. Aí eu pesquisei, cara, demorei uns 3 meses assim, fazendo uma pesquisa das passagens bíblicas que falavam de vinho, faziam referência a vinho. Aí eu criei um material bem denso, slide, tudo, porque na minha cabeça ia funcionar. Eu ia oferecer um curso de vinho, só que nas entrelinhas eu ia falar de Deus. Aí eu vi que não era nada daquilo. Depois que eu construí tudo, eu nunca ministrei esse curso porque não fez sentido. E aí, pedi demissão de lá, trabalhei 5 anos lá, pedi demissão para tirar um ano sabático. Esse ano sabático foi importantíssimo assim, na minha trajetória. Eu era bem remunerado, eu tinha um certo status, mas eu reconheci que eu não vim nessa existência, nessa vida, para fazer aquilo. E se não é isso, o que é? Eu só vou saber se eu sair daqui. Eu gosto muito da etimologia da palavra coragem. Coragem é cor, de coração, e agem é agir. Então é agir com o coração. Para pedir demissão, você tem que agir com o coração. Porque se você for racional, cara, eu ganho 15 mil aqui, eu tenho um certo status e tal, não sei o quê, não faz sentido, o que eu vou fazer? Então eu abri mão dessa parte racional e cognitiva e falei, cara, eu vou ouvir o meu coração, minha alma, meu espírito. E aí eu pedi demissão, me preparei financeiramente, e nesse período sabático, foi um pouco mais de 1 ano, eu fiz retiros espirituais, eu li 50 livros, eu escrevi meu primeiro livro, fiz retiro de meditação, de silêncio, e aí eu fui me descobrindo. E aí foi quando eu conheci as terapias, conheci a numerologia, e aí de lá para cá, escrevi meu primeiro livro nesse período também, e aí tudo começou a fazer sentido, assim, de fato, sabe? É você colocar a cabeça no travesseiro assim e falar, cara, eu tô fazendo o que eu vim aqui para fazer. E falando de ano sabático, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, né? E que realmente foi uma virada, né? De trajetória na vida da pessoa. Você como hoje, né, terapeuta, qual a importância de pegar esse momento, né? Que é um grande momento e dedicar a si mesmo? Cara, a resposta já tá dentro de você. O que eu vim fazer aqui, qual que é o meu propósito, para onde eu tenho que ir, e aí você precisa tirar essas camadas, né, esses véus. E eu costumo dizer, eu fiz um retiro de 13 dias em silêncio. Foi a experiência mais expansiva
que eu já vivi em 40 anos. Porque é só você com você mesmo. Eu não posso fazer contato visual. Eu não posso ler, eu não posso escrever, eu não posso tocar instrumento, eu não posso assoviar, eu não posso nada. Eu acordava 4h30 da manhã, a gente meditava durante 12 horas, às 22 horas batia um sino lá e tinha que dormir, e a gente fazia 3 refeições veganas ao longo desses dias. Cara, e você com você mesmo vira um turbilhão. Nessa técnica de meditação e de silêncio, eles chamam de sankaras. Sankaras são os traumas, são tudo isso que você viveu vem à tona para que você resolva. Então pode vir através de sonho, de pesadelo, e pode vir ali no silêncio, você meditando e eles vêm. Então assim, eu tive um relacionamento bem conturbado com meu pai. Até então eu achava que eu tinha perdoado ele, ex-sócio, ex-namorada, na minha cabeça estava tudo resolvido. Cara, nesses 13 dias, é tanta coisa que vem à tona e você resolve no silêncio. Não tem um psicólogo, um psiquiatra, não tem nada. É você com você mesmo resolvendo as suas coisas. Não sei como resolvi, mas resolvi. Saí de lá leve. Então essas respostas, esse período sabático, é porque a gente tem uma rotina e uma mente muito atribulada. Então não se cura barulho com mais barulho. As respostas que você precisa, elas habitam no silêncio. Então, meditação, você se conectar à espiritualidade à sua maneira, meditando, louvando, no silêncio, as respostas vão vir, é só você fazer com constância. Você, na verdade, você será o seu único problema e você também será a sua única solução, né? Exato. É você com você mesmo. É a busca diária do ser humano, né? Situações e situações. Eu tenho uma amiga que ela, quando criou os filhos dela, ela criou os filhos dela pra guerra. No sentido assim, que, cara, se tiver só você no mundo, só você, não tiver ninguém, nada, você não ter conhecimento de nenhum remédio, nada, o que você vai fazer? Então ela sempre tratou isso, e eu era criança, ela é bem mais velha do que eu, e ela me falava isso, aí eu ficava pensando nisso, poxa, como é que, se eu tiver só eu sozinho, como é que eu me viro, né? E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente precisa encontrar uma saída, né? Não tá fora, geralmente tá dentro da gente, né? E esse silêncio é bem interessante, né? E a numerologia, como é que, depois que passou esse momento, né? Como é que chegou a numerologia e quais foram as primeiras transformações que você viu que a numerologia fez com você e a partir daí você faz com outras pessoas, né? O que acontece? Eu tenho o 7 tatuado aqui, porque eu sempre tive uma conexão com os números, assim, que eu não sabia explicar, né? E eu vivi algumas coincidências envolvendo o número 7. O meu filho, ele nasceu aqui em Brasília, mas com 6 meses, a mãe dele foi para São Paulo e a gente ficou afastado de 6 meses até ele completar 7 anos. Por N questões, ela saiu daqui, ela me bloqueou em todas as redes sociais e desapareceu. E eu fiquei sem contato nenhum. Ele saiu daqui com 6 meses. Quando ele estava prestes a fazer 1 ano, eu conheci uma mulher, uma senhorinha de 93 anos, e eu fiz uma consulta com ela. Ela não tinha religião, não tinha nada. Ela me recebeu na casa dela, tinha uns filetes assim, uns bilhetinhos assim, que eram versículos da Bíblia. Aí você tira um, lê e ela começa a falar da sua vida. E aí nessa consulta, ela falou assim, fica tranquilo. O meu filho ia fazer 1 ano, né? E ele morava em São Paulo, eu não sabia onde era, então tava bem angustiado, assim. Queria oferecer uma festinha pra ele, alguma coisa do tipo. E aí ela falou bem assim, não, fica tranquilo, porque com 7 anos você vai reencontrar seu filho. Imagina, um pai ouvir isso, o filho não tinha nem 1 ano. Esperar 6 anos. Espera 6 anos aí que rapidinho passa. Entendeu? Aí eu falei, mas como que eu vou esperar e tal? Ela falou, ó, espere em Deus, porque Deus tá te preparando para ser o pai que o seu filho merece. Cara, doeu, mas ao mesmo tempo me confortou. E aí, com 6 anos e uns quebradinhos assim, quase 7, eu reencontrei meu filho numa cama de hospital, na UTI. Ele tinha um tumor no pâncreas, e até descobrir que era um tumor no pâncreas demorou. Ele ficou 33 dias internado. Ele fez de 6 para 7 no hospital.
E aí a gente se reconectou, e aí parece que a gente tinha ficado só um dia sem se ver. Então essa coincidência envolvendo o número 7 me fez tatuar o 7. E eu sempre tive uma conexão com os números, assim. Aí um belo dia, passando no Instagram, apareceu lá um curso de numerologia. Era barato, eu já era terapeuta. Eu falei, vou fazer para autoconhecimento, né? Deixa eu entender melhor aqui, decodificar esses números, né? Eu comprei esse curso, comecei a aplicar em mim mesmo. Aí eu fiz o meu mapa numerológico, que é o serviço que eu ofereço. Fiz o meu mapa numerológico, cara, muita coisa fez sentido. Muita. Assim, 100%. Eu olhei pro meu passado e falei, caramba, não é incrível como que esses dados transformados em números geraram essas informações e elas fazem muito sentido. Por exemplo, o meu nome é Rogério Freitas da Silva. Os nossos nomes, eles são convertidos em números, né? As letras viram números. E esses números, eles não podem ter sequências negativas, que são 3 ou mais números em sequência. Por exemplo, 666. É o número da besta. Na numerologia, é uma sequência negativa que vai gerar dificuldades nos relacionamentos, em geral, com cônjuge, com parente, com sócio. E no meu caso, eu tinha 2 vezes a 999 e uma vez 444. A 999 é perda de bens materiais, decepção com sócios e oscilação financeira. Eu brinco que é o alto da compadecida. Fica rico, fica pobre. O dinheiro não para na sua mão. E eu tinha 2 vezes, então estava potencializado na minha vida. E até então não entendia. Fali a padaria, fui 2 vezes assaltado, causa na justiça, equipamento quebrava. Depois pizzaria faliu também, sempre sócio roubando, sempre uma confusão, um caos, assim, na minha vida financeira era um caos. Aí eu fiz o meu mapa, retirei esses bloqueios do meu nome, que é a principal vantagem de você fazer o mapa, é você retirar esses bloqueios e gerar um nome social que não tem esses bloqueios e que é favorável ao seu destino de vida, à sua missão e à sua profissão. Então, a partir disso, eu adotei Roger Freitas. O meu nome lá no documento, Rogério Freitas da Silva. Péssimo. Da Silva é um dos piores sobrenomes. E aí eu passei a usar Roger Freitas. E com isso as coisas foram acontecendo, assim. Eu fui cientista de mim mesmo, né? Apliquei na minha vida, validei, vi se realmente fazia sentido. E depois eu comecei a atender pessoas próximas, assim. Aí eu atendo uma pessoa próxima, o mapa tem 40 páginas. Aí ela, você escreveu isso aqui porque você me conhece, cara, por isso. Aí eu, não é porque eu decodifiquei aqui e tal, não sei o que, e cheguei nessas informações. Aí um dia eu já era terapeuta, eu já tinha uns 8 mil seguidores. Aí eu fiz um stories assim, ó. Pessoal, além de terapeuta, eu também sou numerólogo. Quem quiser contratar, me manda aqui um direct. Nesse dia eu fechei 10 mapas de pessoas estranhas, né, que eu não conhecia. Aí eu comecei a entregar, cara, e era muito assim, cara, você me conhece, é meu amigo de infância, você falou coisas aqui que, cara, só eu e minha mãe sabem e tal. E aí começou a fazer sentido, e aí foi acontecendo, cara, virou uma bola de neve no bom sentido, entendeu? Uma pessoa faz, indica pra outra e tal. E hoje em dia o meu perfil é o maior perfil de numerologia cabalística do Brasil. Me tornei referência na numerologia. Roger, vou fazer uma pergunta para você dentro da sua oratória. Você falou da Silva, né? Uhum. Então, as pessoas da Silva, elas estão, vamos dizer assim, carimbadas que o da Silva não vai dar certo? O que acontece? Essa pergunta é bem legal. Uma coisa é você ter, outra coisa é você usar. Então, exemplo, Ayrton Senna, da Silva. Uhum. Como que você está me falando que o da Silva é ruim? O Senna tinha, mas ele não usava. Fausto Silva, usa o quê? Faustão. Entendeu? Então, Rogério Freitas da Silva, eu continuo tendo. Só que eu uso Roger Freitas. Então, o problema não está em ter. O problema está em usar. Porque é energia. Os números são energia. Então, quanto mais você usa, mais você vibra naquela energia. Se é uma energia caótica, uma energia que vai te trazer dificuldades, cada vez que você usa, você está pedindo mais daquilo. Entendeu? Ainda bem que eu sou Fábio Freitas, eu sou Freitas também. Aí, ó. Eu tenho o Gabriel, Fábio Gabriel Freitas, né? O Gabriel, Gabriel é um nome que é o mensageiro de Jesus, né? Então, anunciando. Então, por aí, só pelo nome, né? Já tem a parte do mistério do próprio nome, né? Cara, e aí, na minha cabeça é assim, né? Eu não vejo letras, eu vejo números, né? Então, quando a pessoa fala, eu nasci no dia 29.
Aí eu já penso, essa pessoa é espiritualizada. Essa pessoa tem uma sensibilidade que outras pessoas não têm, entendeu? Você falou uma coisa importante, do número 5, sua ligação e o número 7. Eu nasci em 5/5/77. Então eu acredito que tem 5 do 5? 5 do 5. Caramba, o 5 fala muito de liberdade, de mudanças. São pessoas excelentes comunicadores, oradores, palestrantes, vendedores natos. É aquele cara assim que te vende essa caneca, você compra que nem, caramba, nem pareceu uma venda, assim, é bem natural. E eu também tenho 5 no meu mapa, então eu sempre me comuniquei bem, sempre fui vendedor, sempre trabalhei com vendas, e vender para mim é tão natural, eu nunca penso assim, cara, eu sou um vendedor chato. Não, eu tô trazendo uma solução para sua vida, como que eu posso ser chato? Eu tô comunicando, daqui a pouco a gente vem para as vendas, tá? Tô brincando. Você já trabalhou como CLT? Já trabalhei. E como era para você? Foi muito bom. Foi? Foi muito bom, mas assim, eu descobri a parte de ser autônomo bem melhor na minha vida. Eu também tinha muito isso, a parte de liberdade, eu me sentia, vamos dizer, um pássaro ali na gaiola ali, querendo mais liberdade. E eu tive uma situação de vida muito parecida há uns 5 anos atrás, de buscar, eu sou advogado, mas aí eu falei, mano, cansei disso daqui, de viver dentro disso daqui, eu quero furar essa bolha, né? Furar a bolha e a oportunidade de buscar algo que para mim vai me preencher mais, né? Quem tem um 5, e você tem 2 vezes, né? Você nasceu no dia 5 do 5, então isso é muito potencializado em você. São pessoas muito astutas, assim, muito espertas, e trabalhar CLT pode ser o trabalho dos sonhos. Você vai ter uma consciência, assim, de que você não está no seu pleno potencial, entendeu? Eu estou muito abaixo do meu potencial, isso te incomoda, porque você quer sempre buscar mais, e essa questão da liberdade, então, cara... Meus amigos, nós não estamos aconselhando ninguém deixar os seus trabalhos de CLT que nasceram no dia 5, tá? É só uma percepção da numerologia que eu acho que é muito importante. As pessoas potencializar aquilo que elas já têm, né? E, na verdade, você pode ser CLT e empreender também, né? Com certeza. Quem diz que é um ou outro, né? E você falou numerologia cabalística, né? Existe numerologia que não seja cabalística? Cara, essa pergunta é muito boa também. A numerologia cabalística, que é a que eu trabalho, é a numerologia original. Ela é a raiz, né? Ela surgiu há 8.500 anos com os sumérios. A gente admira o povo judeu, os egípcios, com razão, eles são fora da curva mesmo. Mas os sumérios inventaram a roda, a escrita, esse formato de sociedade, leis, o parlamento, enfim, a numerologia. Então eles eram uma sociedade muito à frente, sabe? E surge na Suméria e aí vai passando, né, para outras civilizações. Povo hebreu, o judeu, os egípcios. E aí chegando ao povo judeu, ainda era um conhecimento muito restrito. Só poucos rabinos que tinham acesso a esse conhecimento. E aí, felizmente, ele foi pulverizado e chegou ao Ocidente. E aí depois... surgiram outras numerologias, mas a numerologia verdadeira é a numerologia cabalística. Hoje em dia tem numerologia pitagórica, numerologia quântica, numerologia sistêmica. Eu brinco que é o povo inventando moda, assim, muda alguma coisinha e dá um outro nome, uma outra roupagem e fala que é numerologia, mas a numerologia verdadeira é essa numerologia cabalística, que inclusive... A numerologia pitagórica, eles não consideram essa questão do nome, dos bloqueios do nome, não retira esses bloqueios. Então, assim, se você que está assistindo quiser fazer a sua numerologia pitagórica, vai ser mais a título de autoconhecimento mesmo. Mas esses bloqueios do nome não retiram, só com a numerologia cabalística. E você pode falar um pouco o que é a cabala? Cara, a cabala é um conjunto de leis e de códigos e surgiu, né, com os sumérios e depois foi passando de geração em geração. E, assim, é um conhecimento oculto, muito simbólico, né? Então você tem que estudar, aprofundar para decodificar esses símbolos. E hoje em dia você trabalha voltado mais para o público feminino, né, para as mulheres, né? Como é que você, vamos dizer assim, chegou nesse chamado, né?
eu entendi, demorou um tempo assim para entender que o meu chamado é com as mulheres. Mas aí depois eu fiz uma retrospectiva assim, olhei para o meu passado. Eu sou filho, meus pais se separaram, né? Eu tinha 7 anos, então eu fiquei morando com a minha mãe. Minha mãe e 2 irmãs. Então era só eu de homem e 3 mulheres. Aí fui para a escola. Na escola, os amiguinhos iam jogar futebol, eu queria ficar conversando com as meninas. Aí os caras, pô, seu viadinho, tá, vem jogar bola. Eu falei, não, eu tô de boa aqui, quero ficar conversando aqui com as mulheres. Eu acho que as mulheres são muito mais maduras, as mulheres falam de coisas muito mais interessantes. E aí eu me conectei com o público feminino desde a infância. Depois eu fui trabalhar como sommelier. Fiz um evento aberto ao público. Deu 30 mulheres e nenhum homem. Então, sempre cercado de mulheres. Aí, o meu Instagram hoje tem 97% é mulher. E eu tenho um curso de numerologia que é exclusivo para mulheres. O pessoal do meu marketing ficou doido, assim, porque... Não, Roger, mas a gente tá deixando dinheiro na mesa se a gente não vender para homem. Eu falei, cara, não é mais sobre dinheiro, irmão. É propósito. Eu não quero vender para homem. Eu quero ajudar mulheres. Por quê? Minha mãe viveu um relacionamento extremamente abusivo e violento com meu pai. Meu pai era alcoólatra, violento, já tentou nos matar várias vezes. E a minha mãe não tinha renda, não tinha profissão, não tinha como sair financeiramente falando daquela relação. Infelizmente, milhões de mulheres ainda vivem isso. E a numerologia, o meu curso de numerologia é uma luz no final do túnel, assim, é uma esperança, sabe? É trazer dignidade, qualidade de vida. Imagina você ter uma renda para deixar essa relação, você poder trabalhar da sua casa, ter mais tempo para você, para as pessoas que você ama. Isso aí, para mim, é o pagamento fora do envelope, assim. Você trabalha, daqui a pouco, sei lá, mulher tem muito disso, né? Vou ali fazer a unha, depois volto, trabalho, eu vou ali, levo meu filho na consulta. Então, começou eu olhando assim pro meu passado mesmo e me conectando, né? Eu falei, cara, eu sempre tive um algo a mais assim com as mulheres, um imã, né, digamos assim. E aí tudo que eu construo é voltado para as mulheres. Eu tenho também um evento que eu faço que é o Cafeterapia Conversas que Curam. É só para mulheres. Porque as mulheres chegam um momento dessa busca de autoconhecimento que você se vê sozinha. Você fala, caramba, eu tinha uma conexão com aquela amiga, agora ela quer falar de coisas que eu não quero mais falar. E aí ela só quer uma pessoa para desabafar. Olha em volta e não tem ninguém. Então eu reúno essas mulheres e a gente bate um papo. A maioria, assim, não é temático, mas a maioria das conversas giram em torno de relacionamentos. Porque os homens narcisistas, tóxicos, agressivos, abusivos, e aí elas começam a se identificar. E tem uma parte espiritual, assim, também, digamos, que eu faço uma roda de cura. A gente faz dinâmicas de gratidão, de ressignificar todos esses traumas e crenças, né? Então eu juntei tudo que eu aprendi, bati no liquidificador e construí esse evento. É entender a fraqueza da mulher, eu acho que é ali que está a maior força dela, né? Porque ela é muito forte, a mulher, ela é muito mais perseverante do que o homem, ela é muito mais corajosa do que o homem. Você vê pelas atitudes da própria natureza, né? A mulher parindo, né? Olha só. Eu imagino um homem parindo, meu. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Então, cara, assim, o homem tem uma gripe e já tá morrendo. Já tá Imagina sair um menino, hein? Ave Maria. Cara, questão de menstruação, uma bomba de hormônios, né? Elas sentem mais e nem por isso elas são mais frágeis. Elas são mais guerreiras porque elas, às vezes, elas falam de coração, né? E o homem é muito... Razão, se guarda mais, né? Então não se expõe mais. Então, mulher, quando... Por isso que da mãe ainda nasce o carinho, né? Então, o carinho, o sentimento, você pode ver a mãe com o filho, imagina, né? Quando a gente sente uma necessidade de estar mais aconchegante, de estar mais recebendo mais carinho, que se sente mais triste, a casa da minha mãe. A casa da minha mãe. E hoje a gente, as esposas, né? Minha esposa, a gente busca uma esposa parecida com a mãe da gente. A verdade é essa, que a gente deixa ali a casa, o carinho que a gente recebia, e a gente vai para outro momento de vida.
E a mãe é muito importante, a mulher é muito importante. Né? Eu acho que é uma opinião bem polêmica, assim. Eu acho que a mãe é um ser sagrado. E você deve honrar, inclusive, a palavra mãe. Então, quando alguém fala assim, eu sou mãe de pet, eu falei, cara, não é. Desculpa. Não é. Você Eu também é penso tudo. igual. Você é tudo, menos mãe desse De cachorro, pet, desse gato. Você ama, é um ser legal. Mas usar o termo mãe nesse contexto, pra mim, tá equivocado. Eu também penso as mesmas coisas. Mãe e pai, né? Pais de pet, né? Mas, assim, acho que cada um tem seu papel, né? Dentro da formação, né? Da pessoa, né? Eu acho que a mãe é a porta de entrada, né? E tendo um pai ao lado para poder auxiliar, né? Porque, vamos dizer assim, né? A ligação quando a criança nasce, basicamente no primeiro ano é muito mais com a mulher, né? Com a mãe, né? Porque tem a ligação física, né? E também o pai tem que sair para trabalhar, né? Então fica mais distante, né? Mas eu falo isso porque eu tenho uma ligação muito boa com minha mãe e também com meu pai, mas são diferentes, né? Tem coisas que eu tenho mais facilidade de falar com minha mãe, tem outras coisas que eu tenho mais facilidade de falar com meu pai, né? Então ter essa oportunidade, né, de ter boas conexões, né? Eu acho que isso é um desafio, né? E uma vez eu tinha uma pessoa que tava com muitos problemas com o pai, com o pai, né? E ela sempre falando não, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu falei, olha, ele pode ser tudo isso, mas pelo menos você sabe quem é seu pai. E ele tá vivo. Então, assim, agradeça o que você tem, é isso, né? E, você tem mais afinidade com a sua mãe, tá tudo certo também, né? Porque eu acho que cada um dá o que tem, né? Eu falo isso que eu sou pai hoje, né? E a gente fez uma viagem recentemente para Costa Rica, dentro do projeto social do Fábio Gabriel. Passamos 15 dias, basicamente, né, preparando, viajando, voltando, não sei o quê. E, ficar longe dos meninos, você vê que a gente sente pra caramba, né? Mas cada um tem o que merece, eu acho que é isso, né? Eu acho que é importante, por que eu tenho essa relação? O que eu posso aprender com isso, né? Essa sua fala é muito importante. Os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E, cara, eu senti muita falta, assim, de ter um mentor, sabe? Um homem, pra me falar, cara, não faz isso aí não, que tu vai quebrar a cara. Entendeu? Eu tive que pagar esse preço, assim, de... Aprender com a vida, né? Eu vou arriscar, entendeu? Eu tinha um irmão da minha mãe que eu tinha, assim, como referência de homem. Era um homem que se vestia bem, um homem educado, um homem que tinha dos irmãos dela o melhor trabalho, a melhor condição financeira. Então, eu meio que coloquei esse cara no lugar de pai. Assim, de forma inconsciente. Aí o cara vai e trai a esposa. Aí eu me decepcionei e falei, eu não tenho uma figura de um homem assim para eu me espelhar, sabe? E isso faz muita falta na vida de um homem. De você ter um mentor mesmo assim, falar, pai, eu quero abrir uma padaria, o que você acha? Cara, não vai com calma e tal. Eu quero tomar essa decisão, o que você acha? Assim, eu não me vitimizo, mas eu acho que seria bem mais fácil se eu tivesse esse mentor, assim, esse homem para me inspirar e para me direcionar. Um conselho. E é importante. Como que a numerologia pode trabalhar o desenvolvimento nas relações pessoais e profissionais do ser humano? Você se conhecendo, você acaba conhecendo melhor as pessoas e aprendendo quais são suas potencialidades, os seus pontos fracos, né, seus pontos de melhoria, né, digamos assim. Então, a numerologia é um guia para você saber, por exemplo, qual que é o seu propósito de vida, a sua missão de vida, o seu destino, o seu ano pessoal. Olha só que interessante. Isso é bíblico. Está lá em Eclesiastes. Há um tempo de rasgar, um tempo de costurar, um tempo de plantar, um tempo de colher. Beleza, há um tempo para tudo. Mas como saber qual é o melhor tempo? O melhor ano, o melhor mês, o melhor dia para tomar uma decisão? Há tempo, mas tem que saber o melhor, né? A numerologia te traz essa clareza. Porque assim, as pessoas normalmente acordam e falam, vou comprar um carro hoje. Será que esse mês é favorável para você comprar um carro?
Então, eu ofereço um mapa numerológico e ofereço também um workshop. Tem, acho que 17 aulas que eu te ensino como aplicar o mapa numerológico no dia a dia mesmo, nas decisões, assim. Então, por exemplo, eu crio uma linha do tempo. Todo ano eu faço uma lista com 10 intenções. 10 coisas que eu quero realizar naquele ano. Então, um exemplo, trocar de carro. Aí eu vejo no meu mapa qual é o mês mais favorável para eu trocar de carro. Então, exemplo, aconteceu o ano passado. Queria trocar de carro. Era favorável em abril e era favorável em dezembro. Eu faço aniversário em dezembro. Como era um carro mais caro, a gente estava em janeiro. Era um carro mais caro, eu pensei assim, vou juntar uma grana, vou comprar esse carro em dezembro, porque é favorável e vai ser meu presente de aniversário. Beleza, estava estruturado para ser assim. Só que em abril era favorável também. Então, dia 1º de abril, assim, eu comecei a buscar o carro, meio que assim, deixa eu ver aqui quanto é que vale e tal. E aí, cara, eu achei o carro que eu queria, exatamente na configuração que eu queria, e foi um amigo que falou assim, não, tem uma mulher que tá vendendo esse carro e tal. Fui lá, negociei e comprei o carro. Fluido, foi fácil. Por quê? Era um período favorável. Do contrário, imagina, é um período de encerramento de ciclos, aí você vai e compra um carro. Todo mundo conhece uma história assim, a pessoa compra um carro, saiu da concessionária, bateu, roubaram o step, furtaram e tal. Por quê? Porque não era um tempo de comprar carro, era um tempo de encerrar ciclo, de pedir demissão, de fazer uma transição de carreira, de terminar um relacionamento, entendeu? Então a numerologia eu aplico 100%, assim. Todas as minhas decisões são pautadas na numerologia. Qualquer decisão. Vou fazer uma viagem, vou comprar um apartamento, vou trocar de carro, vou encerrar um ciclo, vou abrir uma empresa, iniciar um projeto, tudo. E eu ensino como fazer isso. A intuição não está dentro da previsão, né? Então, a gente às vezes lidar com os estudos, mas existe a intuição. Como que a intuição e a numerologia, elas trabalham? Às vezes, pode ser que se você for uma pessoa muito intuitiva e do ponto de vista da numerologia, as pessoas que têm o 7, o 11 e o 22 são pessoas extremamente intuitivas. Elas têm uma sensibilidade muito aflorada, elas têm facilidade para se comunicar com a espiritualidade. Então, de repente, usando, né, desse dom, digamos assim, pode ser que ela tome uma decisão que é favorável, num período favorável, usando a intuição como guia. Pode acontecer. Mas é bom que você use a numerologia e a intuição, que aí potencializa, né? Excelente. Você lidar muito com as mulheres, né? Você falou que o seu maior público de interação são as mulheres. E quais são os maiores desafios que elas enfrentam hoje? E como a numerologia pode trabalhar isso, essa transformação, a lidar com esses desafios, a solução desses desafios? A principal demanda assim, das mulheres tá ligada a relacionamentos. Porque os homens, eles se acham bons demais, né? Eu sou foda, eu não preciso de ajuda. E a mulher tá ali tentando ajudar de alguma maneira, mas o cara, ele tá 100% certo. Então gera muito conflito. E aí na numerologia, olha só que interessante. Eu tenho um número de relacionamento, um número de harmonia conjugal. E você tem um número. Uhum. O ideal, assim, o melhor dos mundos, é que o meu número seja um número que atrai o seu. Porque número é energia. Então, tem um número que atrai, tem um número que vibra, tem um número que é passivo, tem um número que é oposto. O que atrai é como se fosse a alma gêmea. O que vibra é só sexo. Tem uma química ali entre 4 paredes, vai ser maravilhoso. Saiu dali é conflito, é briga. E não é relacionamento duradouro. O passivo é aquele relacionamento que você olha e parece mais um casal. Não parece um casal, parece mais irmãos, amigos, porque eles deixaram cair nesse lugar. Então, perdeu um pouco assim, da química do relacionamento. E aí a numerologia te traz isso. Eu, atualmente, tenho uma namorada e os nossos números são passivos. Então, sabendo disso, eu vou me precaver. Eu não vou deixar cair nesse lugar. Entendeu? Porque a tendência é o relacionamento ir para esse lugar. Como eu já estou consciente, o que eu faço? Eu me preparo.
E tem um relacionamento que é oposto, o número que é oposto. Cara, oposto não preciso nem falar, é briga, é confusão, é conflito, porque número é energia. Imagina você se relacionar com uma pessoa que tem uma energia oposta à sua. Ou se relacionar ou insistir numa relação, que talvez é pior ainda, né? Termina, vai, volta, insiste, o cara te trai e você tá ali apegada. Eu conheço algumas pessoas assim. Então, a numerologia te traz essa clareza, assim, pra você falar, cara, eu tô insistindo nessa relação, por mais que haja sentimento e tal, o homem tem uma energia oposta à minha, então eu vou abrir mão disso, vou procurar um outro que tem uma energia compatível, entendeu? O mapa numerológico, ele é um documento que tem mais ou menos 40 páginas. Cara, ali vai te trazer todas as suas potencialidades. Às vezes, você tem um dom, um talento, uma potencialidade que você não tem ciência que tem, mas você tem. Então, por exemplo, eu fiz um mapa de uma pessoa que falava que ela tinha que trabalhar com comunicação. Aí ela, Roger, mas como? Eu sou tímida. Beleza, então você precisa vencer a timidez e começar a se comunicar. A partir do momento que você se permite, dá espaço para se tornar uma comunicadora, faz um curso de oratória, faz uma live, um podcast, um vídeo. Quanto mais você se expõe, mais você treina e melhor você fica, né? Foi aquilo que a gente falou nos bastidores. Eu fiz 165 dias de live ininterrupta. Eu abri lá a primeira live, tinha 2 pessoas. Eu falei, vamos lá, seja o que Deus quiser, vamos lá. E é constância, é disciplina. A vida é tão generosa que tudo que você faz repetidas vezes, você fica bom, né? Sim. Tudo. O nosso primeiro podcast, assim, foi, comparando com hoje, a gente tá muito mais fluido, né? A gente tá conseguindo, hoje a gente consegue montar um roteiro do episódio bem mais fácil. Antigamente, cara, a gente passava... Eu ia gravar 3 horas antes, ficava ali pensando, uma ansiedade, dava pau no áudio... E, pô, já estamos em 68 episódios, né? Eu acho que até quando viralizou um vídeo que a gente teve, e sim deu um boom, né, no nosso trabalho, aí um amigo meu, e agora, o que vocês vão fazer? Eu falei, cara, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. É isso. O 7, o número 7, é o número da espiritualidade, do divino e da perfeição. A pessoa que tem um 7, pode ser que ela... se limite muito por conta do perfeccionismo. Então, para eu gravar isso daqui, eu tenho que ter o melhor microfone, a melhor câmera, a melhor iluminação, eu tenho que ter a melhor comunicação, a melhor oratória. E aí ela não vai, porque nunca tá bom, entendeu? Então, a numerologia te traz isso também. Um ponto de atenção, assim. Sim. Cara, vai, deixa um pouco o perfeccionismo de lado e vai aprimorando com o passar do tempo, entendeu? Aí, por exemplo, eu nasci 16/9/90. O 16, no caso... O 16 é 7. É 7, né? 16 é 7. Entendi. Na criação de mapas numerológicos, né? Como que você vê você pode revelar uma pessoa o que ela precisa, o que profissionalmente ela pode se adequar, digo assim, de sentimento, relacionamentos, o que ela pode estar adequando, né, melhorando. Então, é revelador um mapa numerológico. Imagina um peixe tentando voar. Esse peixe vai fazer graduação, pós-graduação, mestrado, curso de como aprender a voar em 7 dias. Ele vai trabalhar 12 horas por dia. Ele não vai conseguir voar. Porque ele não veio aqui para voar. A habilidade dele inata é nadar. Então tem muitas pessoas no serviço público frustrada porque ela tinha que estar, sei lá, empreendendo. E aí ela tá num outro caminho ali. Eu atendi uma dentista. Ela abriu a clínica, ela fez graduação, pós-graduação, mestrado, vários cursos de especialização, não prospera. Aí eu fiz o mapa dela. Eu falei, você tá num caminho totalmente equivocado. Aconteceu comigo. Olha só, eu nasci para empreender. Só que eu empreendi no nicho errado. O meu nicho, se é que pode colocar assim, é espiritualidade, é autoconhecimento. Então eu nasci para empreender, ok, só que eu tenho que servir pessoas, eu tenho que cuidar de pessoas nesse sentido espiritual, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu tive padaria, eu tive banca na Feira dos Importados, eu tive um centro automotivo, eu tive lanchonete e eu tive uma distribuidora de bebidas.
Olha só o quão incoerente é, para mim, ter uma distribuidora de bebidas. O meu pai era alcoólatra. Então o álcool destruiu a vida dele, porque ele morreu devido ao álcool, e destruiu a minha família. Corta a cena, o Roger lá de 7 anos, vivendo isso, um cara de 20 e poucos anos montou uma distribuidora de bebidas. Ou seja, eu tô vendendo uma substância que foi a mesma que destruiu minha família e a vida do meu pai. Eu não vou prosperar. Porque é incoerente. Não faz sentido. E isso também foi o que me fez deixar de ser sommelier. Porque o vinho tem um certo glamour. Mas é álcool. E aí começou a me incomodar assim tanto, porque eu comecei de forma inconsciente a me sentir corresponsável pelo o que esse cara vai fazer com esse vinho. Ele, eu sou um sommelier, tem um certo glamour. Não, eu auxilio esse cara a comprar uma bebida alcoólica. E o que ele vai fazer depois que ele tomar essa bebida alcoólica? Ele pode ter uma noite de amor incrível e engravidar a esposa. Pode. Mas ele pode ficar agressivo igual meu pai ficava e bater na esposa. Ele pode causar um acidente de trânsito. Ele pode, sei lá, cometer suicídio. E aí eu fiquei, cara, me sentindo corresponsável por isso. Aí foi quando ficou insustentável. Eu falei, não pode ser, é incoerente, não é isso. Aí foi quando eu pedi demissão. E eu não bebo já faz muitos anos, desde 2008, eu acho. E uma decisão minha de princípios também, né? Porque eu sempre treinei muito, era atleta, então eu via meus amigos treinando, aí chegava, a gente treinava segunda, sexta, aí chegava no final de semana, os caras bebiam, chegava na segunda-feira destruído, aí ficava a semana inteira recuperando, aí na sexta de novo, a mesma coisa. Então eu via que eu estava no propósito, aí eu falei, não vou usar isso porque tá dificultando, e com isso hoje em dia eu não preciso beber, né? Não tenho interesse, né? E qual é o impacto do álcool na vida de uma pessoa? Ixi, eu sou um influencer zero álcool, assim, eu bato nessa tecla do não álcool, porque, assim, a OMS já disse que não existe uma dose segura de álcool, de consumo de álcool. Vai fazer mal. Uma taça de vinho todo dia é bom, não é bom, porque te deixa inflamado, e sem contar, assim, a parte espiritual da coisa, né? A pessoa sai de casa e fala assim, vou tomar só uma cervejinha. Nunca é só uma cervejinha. Porque espiritualmente ela atrai espíritos obsessores que estão ali, que nessa vida faziam uso da substância e que vão acoplar. Não, toma só mais uma, tá? Então, sempre tem, né, essa questão espiritual. Você abre uma brecha. E aí, também, cara, pra mim a palavra coerência é o que rege, assim, a minha vida, sabe? Se você fala algo e faz outra, é incoerente. Então, veja bem, se você está numa busca de autoconhecimento, o que você busca, afinal, assim? É se tornar uma pessoa mais consciente. Quando você toma uma decisão consciente, é uma decisão mais sábia. E aí, quando você consome uma substância que te deixa inconsciente, é isso que você falou. É o atleta que tá buscando saúde e no final de semana joga a saúde no lixo. Então, se você está buscando por mais consciência e consome uma substância que te deixa inconsciente, é um vai e volta, você não vai a lugar nenhum. Então, no meu Instagram tem lá um destaque, 0 álcool. E é incrível, as pessoas que se aproximam de mim, ou presencialmente ou virtualmente, elas ou reduzem ou param de beber. O meu personal é um exemplo. Ele falou, cara, eu quero te agradecer porque eu parei de beber olhando o seu estilo de vida. E eu falei, maravilha. Hoje ele gravou um vídeo falando que tem 1 ano que ele não bebe, que foi a melhor decisão da vida dele. Cara, você economiza dinheiro, você deixa em lugares que são lugares propícios pra dar merda, porque dificilmente você vai beber em casa e ficar só em casa, né? Normalmente essa galera, principalmente mais jovem, vai sair, vai pra uma balada, vai dirigir bêbado, vai dar merda, mano. Então, a melhor decisão da vida de um ser humano, na minha opinião, é parar de beber. E assim, Nós somos muito vibrantes, né? Nós somos imãs, nós somos espelhos e também imãs, né? A gente atrai pessoas que se parecem com a gente, né? Com o tempo, essas pessoas ficam junto, né? Porque se você
acaba praticando ou falando coisas diferentes para que um amigo, vamos dizer, uma pessoa próxima a você não quer, com o tempo ela vai distanciando. Então nós somos ímãs, né? Nós somos energia, né? Então eu penso muito isso. Né? Nós somos muita energia. Quando meu filho nasceu, em 2008, meu pai morreu em 2004 e eu me vi repetindo um padrão. Bebia muito, já capotei carro bêbado, bebia vodka pura, só com energético. E aí o meu filho nasceu em 2008. Quando o meu filho nasceu, era uma terça-feira, eu fui buscar ele e a mãe no hospital, passei nessa padaria que eu tinha, peguei uma caixa de latinha, comprei uma picanha, levei eles lá para casa, fiz um churrasco, bebi 12 latinhas. Aí deu o prazo de fechar a padaria. Fui lá, fechei a padaria, peguei mais uma caixa, botei aqui no carro, dirigindo bêbado, e na minha cabeça, vamos beber o mijo do menino, eu virei pai e tal. Resumo da história. Eu cheguei em casa 2h30 da manhã, sem o para-choque do carro, morto de bêbado. Minha mãe falou bem assim, eu não percebi que eu tinha perdido o para-choque. Aí ela falou bem assim, o que foi isso no seu carro? Aí eu olhei, caraca, nem tinha percebido. Aí ela falou assim, meu pai é alcoólatra, falou bem assim, olha o que você está fazendo. Primeiro dia de vida do seu filho aqui na nossa casa, né? Você veio aqui, deixou ele e a mãe, saiu aí, tá chegando agora, 2h30 da manhã, você tem que abrir a padaria 6 horas, você tá morto de bêbado, sem o para-choque do carro, é esse pai que você quer ser pro seu filho? Cara, aquilo foi uma facada, assim, velho. Naquele dia eu parei de beber. Naquele dia eu falei, não, eu não quero ser esse exemplo, não. Porque eu sei o quanto foi duro, né? Conviver com uma pessoa bêbada, agressiva, fedendo, vomitando. Nossa. Então, naquele dia, em 2008, eu falei, não bebo mais. Foi minha melhor decisão. Eu acho que a vida... Existe o livre-arbítrio, né? Cada um faz o que quer fazer, né? E tem as consequências, né? Como você falou, né? O importante é a gente... se a gente fala, a gente ter coerência, né, no que a gente fala, né? Eu acho que isso é bem legal. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Qual que é o seu conceito de livre-arbítrio? Como que você define o livre-arbítrio? Para mim, o livre-arbítrio é um direito que Deus deu pra gente. Da gente fazer o que a gente quiser. Por exemplo, eu falo no sentido assim, por exemplo, eu posso até achar o que você pode fazer, né? Você, Roger, Roger, eu acho que você pode fazer isso. Mas a escolha é sua. Eu acho que assim, existe o livre-arbítrio da gente com Deus e tem o livre-arbítrio da gente com o próximo. Eu com o Fábio, eu com você, eu com o Luiz ali. Então, assim, para mim é isso, é o respeito que a gente tem com a individualidade da pessoa. É um direito que ela tem de decidir. Por exemplo, eu tenho um filho, tenho 2 filhos, né? Tenho o Érico e tenho a Mia. Eu posso chegar para eles e falar, quero que vocês possam fazer isso, fazer aquilo, orientar, trazer conselhos, mas a decisão de o que eles vão fazer é deles. Eu não posso passar isso, porque eu acho que aí eu vou ter uma relação abusiva com a pessoa, né? Eu vou estar ultrapassando esse direito que é dele. Porque eu tenho esse direito, né? Mas você acha que o livre-arbítrio é poder fazer tudo? Posso responder essa? Pode. Eu acho que o livre-arbítrio existe. Existe a escolha do bem e do mal. Cada um faz aquilo que quer. Mas quando a gente quer realmente o bem dentro da gente, não tem livre-arbítrio. A gente, vamos dizer assim... Porque tem palavras que são... Por exemplo, a gente é escravo do bom Senhor quando a gente está querendo bem. É aquilo ali, você quer o bem, é o bem. Não tem livre-arbítrio dentro dessa história, não. A verdade é essa. Você quer o bem, é o bem, mano. É como a verdade, né? É a verdade. A não verdade existe é uma meia só. Verdade, o né? certo é o certo. Entendeu? Sim, Eu não acho que eu tô certo tudo aquilo que eu faço. Mas a pessoa... Existe o bem, existe o mal. Existe o mal, existe o bem. Esse é o livre-arbítrio. Mas quando a gente... O bem, dentro do bem não existe livre-arbítrio. Ao meu entender, viu? Ao bem não existe livre-arbítrio. O bem é um só. Eu acho que não existe... Né? O certo é o certo, o errado é o errado. E pronto. Eu acho que não existe o livre-arbítrio do errado e nem do certo. O livre-arbítrio é a nossa escolha de escolher o errado ou o certo. Sim, legal. Eu acho que o livre-arbítrio é a escolha. Eu escolho o bem. Entendeu? Mas assim... Eu penso assim, a pessoa fala assim, a realidade, eu tô dentro da realidade ou eu tô dentro da ilusão? Tô dentro da ilusão ou dentro da realidade?
Eu acho que só quem pode dizer se a gente está dentro de um ou de outro é Deus. Porque ele é a própria realidade. Como é que eu vou chegar e falar que eu estou na realidade? E você? Então, a minha visão de livre-arbítrio é um pouco diferente, porque eu acho que a gente não pode fazer tudo. Eu acho que o livre-arbítrio é um quadrado e dentro desse quadrado você pode fazer tudo. Mas não é que você pode fazer tudo. Inclusive tem uma teoria que é muito legal, que é a teoria do acaso planejado. Eu acredito em destino, acredito em livre-arbítrio e acredito que existe um livre-arbítrio controlado. Então, eu nunca, sei lá, escalei uma montanha. Se amanhã eu acordo e falo assim, vou escalar uma montanha, é algo totalmente inusitado. E aí pode ser que, digamos que eu seja um cara solteiro e tô buscando uma namorada, eu vou lá, escalo essa montanha e lá eu conheço uma mulher e tal e ela vai ser minha esposa, entende? Então eu acabo que fazendo aquilo eu promovo outras possibilidades que não estariam no meu caminho. Então eu acho que o livre-arbítrio e o destino, eles caminham juntos, mas com certo controle. Ou seja, tudo já está traçado. Exato. Aí você tem um livre-arbítrio dentro daquele tudo. Entendi. Como se fosse um quadrado aqui. Não é que eu posso tudo, né? Eu acho que nós três estamos certos. Eu acho que cada um tem um conceito, né? Eu gostei muito do conceito do Vitor, achei muito bom o seu conceito, né? Tem alguns anos aí, foi no início da pandemia, eu tinha uma ex-namorada e ela falou assim, vamos à missa hoje? Aí eu falei, pô, não curto muito missa não. Ah, não, vamos. Aí eu, beleza, vamos. Aí a gente foi à missa. É aquilo que eu falei, de você fazer algo inusitado e provocar uma situação. Olha só essa coincidência. Vamos à missa? Não vamos. Vamos. Beleza, fui à missa. Acabou a missa, eu tava com muita fome. Eu falei assim, ó, vamos sair pra comer que eu tô com muita fome. A gente foi num restaurante, chegando lá, a gente sentou, a mulher, ó, já encerramos a cozinha. Aí eu, poxa vida, então vamos pra outra. A gente foi pra uma hamburgueria. Chegou lá, fila grandona, 40 minutos esperando. Aí eu falei assim, vamos procurar outro restaurante, porque essa hamburgueria vai demorar. Ela falou, mas veja bem, o prazo da gente chegar no restaurante e tal, não sei o que, até... Vamos esperar aqui mesmo. Eu falei, tem razão, vamos esperar. Aí a gente esperou, chegou nossa vez, a gente subiu assim, 2 andares, sentamos numa mesa, veio um garçom super agradável, o nome dele é Luiz. Aí eu, ó, o meu nome é Luiz, eu vou atender vocês e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o ar-condicionado começa a pingar na mesa. Aí a mulher já, não, vamos sair dessa mesa porque é uma hamburgueria cara, não sei o que, não dá pra ficar aqui e tal. Eu falei, se a gente sair daqui, vamos voltar pra fila e eu tô com fome. Luiz, meu amigo, tem como você resolver isso aqui, desligar o ar, passar um paninho aqui, tempo, na hora e tal. Aí, moleque desenrolado, assim, comunicativo e tal. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim, cara, e ele jovem, 20 e poucos anos, o que me chamou a atenção nele, ele trabalha de garçom, ele entra 18 horas e sai 3 da manhã, com 20 e poucos anos. Eu falei, esse cara não tá pra brincadeira. Esse cara é trabalhador, porque 22 anos, trabalhar esse horário, enquanto a galera tá bebendo, tá em festa, ele tá correndo atrás aqui. E ali eu já passei a admirar aquele cara. E eu falei assim, a hamburgueria lá em Águas Claras, e eu falei assim, você mora onde? Pô, eu moro no Recanto das Emas. Quem é de Brasília aqui vai saber a distância que é. E ele fazia esse trajeto de bicicleta. Aí a bicicleta dele foi roubada, furtada, né? Roubada mesmo, que foi mão armada e tal. Os caras mandaram ele descer e levaram a bike dele. Quando ele me falou isso, eu faço esse trajeto de bike, só que roubaram minha bicicleta. E agora eu vou de carona, eu venho, né, de ônibus normal, e na volta, como é 3 da manhã, eu volto de carona, o cara me deixa na BR e eu faço o restante a pé. Quando ele me falou isso, a vozinha, intuição, espiritualidade, Deus, o nome que você queira dar, dá uma bicicleta para ele. Era um cara que eu não ia conhecer se eu não tivesse ido à missa, entendeu? Uhum. Se o primeiro restaurante não tivesse fechado. Cara, naquela hora ali eu falei, vou comprar uma bicicleta para ele. Isso era sábado, isso era domingo. Na segunda-feira eu comprei a bicicleta. No sábado eu fui lá entregar. Botei uma fita nela assim, e cheguei lá, fila grandona. Eu falei, chama o Luiz aí pra mim e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um vídeo, contei toda essa história para falar isso. Fiz um vídeo, postei no meu Instagram. E assim, a maioria da galera, pô, que legal que você fez por ele, pô, que legal e tal. Uma pessoa comentou assim, o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode saber. E eu não concordo, cara. Sabe por quê? É um ato de bondade, de generosidade. A gente vê tanta desgraça, né? A gente vê tanta desgraça, tanta violência. Por que pode falar disso e não pode falar
né? verdade. Da bondade, da generosidade, da caridade. Porque através do meu ato, eu inspiro o Vitor a fazer algo, talvez na mesma proporção, até maior, entendeu? Então... Eu penso igual a você. Penso igual a você e já teve algumas atitudes que aconteceram também nessa mesma proporção. Por exemplo, distribuição de comida, né? A moradores de rua. Aí já tiveram pessoas falando, mas por que você propaga isso? Eu não acho certo. Por que você tá mostrando o que você está fazendo? Você quer alguma coisa em troca? Eu falei, quero. Que as pessoas também se sensibilizem. Exato. E que façam também, por que não? Não é o meu ato, Fábio Gabriel. Não é a pessoa, Fábio Gabriel. É o ato especificamente, é a propagação do bem, não é? Por que não propagação do bem, né? Meu amigo, foi uma satisfação tê-lo aqui, nessa oportunidade de conversarmos de numerologia, de perspectiva de vida de mulher, né? De uma maneira educada, de uma maneira respeitosa. E eu sei que você também trabalha na parte... que você tem uma rede social bem ativa, se quiser levar aí mais informações para as pessoas que estejam nos acompanhando, ouvir mais e saber um pouco mais de você. Cara, eu quero agradecer pelo convite, eu gostei muito e eu gosto desse formato assim, fluido mesmo, sem roteiro, sem script, porque é a vida real, né, como ela é. E quando vocês me falaram que é um podcast humano, eu acho que ser humano é isso aqui, né, é conversar como se não houvesse câmeras, e gratidão pelo convite. Minha rede social é @daáguaprovinho. No finalzinho, em vez de ser um zero, um O, é um zero, porque já tinha um abençoado usando e eu tive que fazer essa modificação. Então, @daáguaprovinho no Instagram. Legal, eu quero agradecer também. A gente se encontrou pela internet, né? Então, o Lamparina é isso. A gente, quando começou você falando, né, de destino, né, de livre-arbítrio, né? Na pandemia eu ficava ouvindo muito podcast. Falei, cara, eu quero ter um podcast um dia. Aí eu comecei a fazer um trabalho com o Fábio Gabriel. Aí, depois de uns 6 meses, ele, cara, vamos abrir um podcast? E assim, eu já tava pensando, eu não falei com ninguém isso. Aí ele, pô, vamos abrir. E estamos aqui agora, né? Então, eu acho que também, quando o pensamento é muito importante, o que a gente pensa, né? Eu acho que, mas é a escolha do pensamento. Eu escolhi pensar aquilo, né? Então, de certa forma, é uma escolha. Para mim, o livre-arbítrio é escolher o que a gente quiser. Né? Então, eu já pensei, igual, por exemplo, você falou dessa história, né? Do que você deu a bicicleta. Geralmente, talvez você já estava pensando, pô, eu quero auxiliar o próximo. E aquilo ali surgiu a oportunidade de você auxiliar, né? Então, o podcast, eu acho massa isso, porque a gente começa a conversar, bota nossas opiniões. Tem até um roteiro, né? Mas a gente vai entrando outros assuntos que eu acho que é muito louvável isso, muito interessante. Essa questão de dar a bicicleta em si, né? A dar a bicicleta foi só a materialização, né? Mas, assim, eu peço todos os dias para ser um instrumento, né? Na vida do próximo, um instrumento de Deus, um canal. Só que quando mexe no bolso, aí você fica meio assim... Porque eu tenho uma certa sensibilidade. Então, para mim, é uma voz audível, assim, dá uma bicicleta para ele. Se eu levar para o campo racional, cara, uma bicicleta é cara, eu nem conheço esse cara, eu não vou dar uma bicicleta para ele. Só que, mais uma vez, a coerência. Se eu peço para ser um canal, quando a oportunidade de ser um canal bate na minha porta, eu tenho que abrir. Entendeu? Independente do que é. Se é uma cesta básica ou uma bicicleta. É isso aí. Esse é o Lamparina Cast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com as pessoas. Quiser dar um recado final aí, uma mensagem para as pessoas. O recado final é que dia que é o próximo. Muito bom. Foi muito bom compartilhar suas experiências e mostrar que os números também podem ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. E essa oportunidade de estar aqui, lembrando sempre do FIBO. O FIBO é uma plataforma... você que está estudando para o Enem, conheça o FIBO. Essa plataforma está grátis, entra lá, o FIBO, que você vai lá, faz... na verdade, quanto mais você ouve o FIBO, mais ele vai te conhecendo e vai colocando no trajeto, usa melhor o seu tempo. É uma ferramenta de inteligência artificial excelente. O FIBO... é o apresentador aqui do Lamparina, está junto da gente. A gente faz, na verdade, essa divulgação que realmente vale a pena você conhecer essa ferramenta nota 10.
Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.